Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É com alegria que nos reunimos aqui nessa noite, para juntos, em comunhão uns com os outros, estarmos em comunhão com o nosso Deus, adorando e exaltando o seu santo nome, esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Cumprimenta a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela. Amém. Que coisa boa estarmos reunidos em comunhão para juntos adorarmos ao nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 126. Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém. Esse salmo, ele nos mostra, que o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Isso é motivo de grande alegria. Que muitas vezes na nossa caminhada nós podemos até semear com choro, com lágrimas, mas a gente vai colher com júbilo, com alegria, porque o Senhor é aquele que restaura a nossa sorte, é aquele que transforma a tristeza em alegria, é aquele que transforma as nossas vidas, nos trazendo grandes alegrias, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, E esse não é o último culto do ano, mas nós estamos esse ano, nesse culto, aproveitando para fazer um encerramento antecipado, vamos dizer assim, porque nós gostaríamos que todos estivessem aqui, E aí, como alguns vão viajar, nós aproveitamos essa oportunidade para que todos estivessem aqui, embora tenha alguém que por motivos de saúde, alguns por motivos de saúde não puderam estar conosco, e nós sentimos a falta de cada um deles. Mas durante esse ano, foi um ano, como eu já falei várias vezes aqui, foi um ano difícil, um ano de lutas, de dificuldades. A enfermidade bateu a porta, não só de um, mas de alguns, As lutas vieram, as dificuldades, mas o Senhor é aquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e hoje nós só temos motivos para agradecer ao Senhor. A palavra é gratidão. E eu posso dizer, como prova viva disso, de que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Pois mesmo em meio às tribulações, às tempestades da vida, Ele nunca nos desamparou. Em todo o tempo, Ele sempre esteve ao nosso lado, nos guiando, nos direcionando. E nós louvamos ao Senhor por isso. Eu gostaria de enfatizar esse versículo 3 aqui com os irmãos, dizendo: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos. Mas nós vamos declarar com força, vamos lá? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Vamos orar nesse momento? Oração de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Senhor, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome, porque Tu és santo, porque Tu és merecedor, único digno, ó Deus, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Ó Deus, nessa noite nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor, como parte da Tua igreja, porque a Tua igreja é um povo numeroso, espalhado pelos 4 cantos da terra. E como parte desse povo aqui, Senhor, nós nos reunimos para juntos em comunhão
outros, te adorar, te bendizer, celebrar o teu santo nome, porque o Senhor é digno. Pai, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos, ó Deus, as nossas falhas, as nossas fraquezas, ó Deus, e dizemos que carecemos da tua graça e do teu perdão sobre nós. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor purifique, ó Deus, a nossa mente, purifique o nosso coração, em nome de Jesus, a fim de que cada dia, ó Deus, através dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, nós possamos glorificar o Senhor. Ó Deus, essa oração que fazemos a Ti, crendo que o Senhor se faz presente nesse lugar, pois é promessa Tua, ó Deus, de que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, o Senhor se faria presente. E é em Teu nome, ó Deus, é em Teu nome, Senhor Jesus, que nós estamos aqui nessa noite. Por isso dizemos, fica à vontade entre nós, visita-nos, toca-nos, em nome de Jesus, renova-nos, fortalece, ó Deus, as nossas forças, traz ânimo, ó Deus, ao abatido, traz força ao cansado, e que nós possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, revigorados pelo poder que há em Tua doce presença, pelo poder que há, ó Deus, em nome de Jesus, esse nome que é poderoso e que está acima de todo nome. A Ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos celebrar o Senhor com alegria, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, porque Ele nunca nos desamparou, nunca nos deixou. Certeza, certeza.
corações e nós pedimos isso ao Senhor de todo o nosso coração. Não nos deixe na frieza, ó Deus. Não nos deixe na mornidão. Mas que o nosso coração possa queimar de amor por Ti. O nosso coração possa queimar de amor por Ti. Pois o dia próximo nós sabemos que o Senhor virá. A seara é grande e o Senhor precisa de ceifeiros. Aquece o nosso coração, Senhor, para que sejamos dispostos a semear, ó Deus, a Tua palavra, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, em 2026, nós não venhamos nos conformar. 2025 foi bom, tem sido bom, não acabou ainda, mas 2026 o Senhor quer de nós, muito mais de nós. Que nós possamos nos dispor a servir ao Senhor e a servir com alegria, com inteireza de coração. Em nome de Jesus, que nós não venhamos ser apenas crentes de banco, crentes do domingo, mas que nós possamos de fato, de verdade, glorificar e exaltar o nome do Senhor, onde quer que Ele permita que nós estejamos. Amém? Vamos ficar de pé ainda e vamos cantar esse cântico com alegria. Enquanto isso, você pode louvar o Senhor também, servindo na sua fé. Mas nós vamos louvar o Senhor, agradecendo por ter cuidado de nós em todo o tempo. Amém? Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, lembrando do meu coração. Tu vens acalmar minha mente, quando no meu coração eu sou teu. Ei, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei por ter. Precisando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, lembrando do meu coração, não é seu. Eu sei que todas as noites tu vens acalmar minha mente, quando no meu coração eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, lembrando do meu coração, não é seu. Eu sei que todas as noites tu vens acalmar minha mente, quando no meu coração eu sou teu. Tu és meu, tu és Aleluia. O Senhor, por meio da sua graça, ministra nos nossos corações a sua santa palavra. Amém? Boa noite, irmãos, graças a paz. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 103.
Salmo de número 103. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Nós vamos ler até o 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, mais um ano está chegando ao fim. Ó Deus, e muitas vezes gera em nós o sentimento de reflexão, olhando para o passado, com alegria no presente e com a expectativa no futuro. Ó Deus, que o Senhor possa estar gerando em nosso coração, em todo o tempo, em qualquer circunstância, o sentimento de gratidão ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra possa ministrar os nossos corações nessa noite. Que nós entregamos a Ti também os nossos louvores e as nossas ofertas. Pedimos que o Senhor receba, ó Deus, como sacrifício agradável ao Senhor, também em forma de gratidão e de adoração ao Teu nome. Ó Pai, ministra, Deus, aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ainda estamos no dia 21, mas como a Amanda já explicou, nós estamos como se fosse uma confraternização de encerramento do ano, porque alguns irmãos não vão estar presentes até lá, mas nós já estamos de fato caminhando para o fim deste ano. E ao entrar nesse clima de encerramento de ano, muitas vezes eu costumo dizer assim que gera uma reflexão em que a gente olha para o nosso espelho, diante do espelho espiritual, e começa a se questionar algumas ações, algumas atitudes das nossas vidas, talvez o que deveria fazer, o que deveria ter feito, não fez, ou agradecendo a Deus pelos livramentos que aconteceu durante esse ano, com esperança do ano que há de vir seja um ano melhor, um ano de paz. Olhamos para trás e inevitavelmente fazemos essas contas. O que deu certo, o que deu errado, o que sonhamos e realizamos, o que sonhamos e não realizamos ainda, o que nós esperávamos que ia acontecer e ainda não aconteceu, o que nos alegrou, o que nos fez chorar. Alguns chegam ao fim do ano com o coração leve, um sentimento de alegria e de alívio. Ufa, mais um ano que se passa. E outros com o coração apertado, com o coração aflito. Imagino os familiares que têm um ente querido no hospital, pela incerteza, a insegurança da saúde do seu parente. A Bíblia, porém, ela nos ensina que o verdadeiro problema não é o que aconteceu, mas como interpretamos tudo o que aconteceu. Há pessoas que vivem muito, mas não aprendem nada. Há servos de Deus que, mesmo em meio às lutas, aprenderam a reconhecer a mão do Senhor em cada etapa de suas vidas, entendendo que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Davi, escrevendo o Salmo 103,
não é um momento de euforia passageira. Davi não está escrevendo no momento de festa esse salmo, mas Davi escreve esse salmo a partir de uma fé amadurecida. Ele não ignora dores, ele não ignora pecados ou fraquezas, e ainda assim chama sua própria alma à ordem. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ao terminar esse ano, nós precisamos desse mesmo chamado. Não é um convite ao otimismo ingênuo, de achar que só porque uma data que nós seguimos um calendário vai mudar alguma coisa, mas também não sem um sentimento de gratidão, mas também com a memória espiritual ativa, lembrar de quem Deus é, o que Ele fez, e lembrar também de como Ele nos sustentou. Não é apenas festejar, ser grato a Deus no momento de festa, mas é lembrar, porque às vezes, irmãos, a gente pode estar aqui hoje e não ter motivo algum para celebrar, humanamente falando. As pessoas passam por lutas, mas, irmãos, Deus nos sustentou, o Senhor tem nos guardado. Por quantas lutas nós já enfrentamos e nós estamos aqui para contar a história? Você já parou para pensar como é que nós estaríamos se não fosse Jesus? Em que situação nós estaríamos? Nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor até aqui tem nos guardado, tem abençoado as nossas vidas, que mesmo em tempo de dificuldades, o Senhor está no controle de todas as coisas e tem nos guardado. E é nessa introdução que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o tema: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém? O salmista começa no verso 1 dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Irmãos, Davi aqui não espera sentir vontade de agradecer a Deus. Ele ordena a sua própria alma que o adore, que adore a Deus. Irmãos, isso nos ensina que gratidão não é apenas um sentimento, é uma disciplina espiritual. Muitas vezes a nossa alma está cansada, muitas vezes a nossa alma está desanimada, e em alguns momentos nós podemos até estar confusos. Se dependemos apenas do coração, talvez não temos motivos nem para louvar. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E é por isso que Davi inicia esse texto, esse salmo, falando consigo mesmo, como se ele usasse a razão para dizer para a sua própria alma, para lembrar a sua própria alma quem Deus é. A verdade, irmãos, é que muita gente ainda não conhece a Deus de fato, na verdade. Não sabe quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus faz e como Ele tem nos guardado. A gente acha isso um absurdo, mas os discípulos estavam andando com Jesus, estavam no barco com Ele, estavam passando por uma tempestade, estavam usando seus próprios conhecimentos de navegação e nada surtia efeito. Ele chama Jesus, Jesus acalma a tempestade, o mar aquieta, o vento silencia, e os discípulos fazem a seguinte pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus estava naquele momento ali, irmãos, mostrando para os discípulos quem Ele é, o que Ele podia fazer e os livramentos que Ele podia nos dar, para fazer conhecido aqueles discípulos e nós, fazer com que nós venhamos conhecer a Ele também de fato e de verdade. Nem sempre
nós sentimos vontade de agradecer. Mas a verdade é que sempre temos razões para agradecer. Você já agradeceu a Deus pela sua vida hoje? Você já agradeceu a Deus pelo ar que você respira? Você já pensou você não ter pulmão para respirar? Já parou para pensar, se você está aqui é porque Deus te sustentou, talvez não com as melhores comidas, mas Ele te sustentou porque você está vivo, senão você tinha morrido de fome. Nós temos motivos para agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. Amém? Isso faz parte da maturidade cristã. Maturidade cristã aparece quando nós louvamos a Deus, mesmo quando o coração está pesado, mesmo quando o coração está aflito, mesmo quando nós estamos confusos, passando por lutas. E nós precisamos, irmãos, olhar para Deus antes de olhar para as circunstâncias. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi está dando uma ordem à alma dele para bendizer ao Senhor. Amém. O verso 2 ele repete o começo e diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, a gratidão ela exige memória espiritual. O maior inimigo da gratidão não é a dor, é o esquecimento. Quando nós esquecemos do que Deus fez, começamos a achar que Ele não está fazendo nada. Quando nós estamos com os olhos focados só aqui nesse mundo de dores, não conseguimos compreender o que de fato Ele fez pelas nossas vidas. Davi escreve esse texto porque a nação de Israel frequentemente se esquecia dos livramentos do Senhor. O exemplo clássico nas histórias bíblicas é que o povo que estava sofrendo como escravo no Egito foi morar no deserto porque não estava preparado para a terra prometida. A Bíblia diz que Deus operou milagres no meio do seu povo, trazendo comida no meio do deserto, trazendo proteção do sol escaldante durante o dia, trazendo livramento, aquecendo o povo durante a noite com a coluna de fogo. As nações que conheciam o povo de Israel, que vivia no deserto nesse período, temia a nação de Israel, porque a nação de Israel era a nação que sobrevivia aonde os outros morriam. Por causa do sustento de Deus, todos os dias. A Bíblia diz que ao entrar na terra prometida, levantou-se uma outra geração, que já nem conhecia mais a Deus. A nação de Israel sempre esqueceu, volta e meia ela se esquecia dos feitos do Senhor. Nós também. Quando nós abrimos a boca para reclamar, quando nós abrimos a boca para murmurar, quando nós olhamos ao nosso redor e não conseguimos enxergar os benefícios do Senhor nas nossas vidas, nós somos ingratos, nós acabamos nos tornando como a nação de Israel. A gente olha para a nação de Israel no passado e fala: que nação incrédula. Mas nós, muitas vezes, se nós não olharmos para nós mesmos, nós não vamos ter ciência de quem nós somos e do que Deus fez. Irmãos, se nós temos uma esperança, uma expectativa de vida eterna, é porque Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Eu não sou salvo por aquilo que posso fazer, eu sou salvo por aquilo que Cristo fez por mim. E se eu e você não tivermos consciência disso, de que nós só podemos herdar a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nós não conhecemos a Deus e nem o seu Filho, e nem somos a habitação do seu Espírito. Porque a Bíblia diz que no Espírito de Deus testifica o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, que nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Tem muita gente escorada na religião, tem muita gente escorada em si mesmo, nas suas próprias justiças, nos seus próprios feitos, mas não conhece a Jesus. Querem Deus como remédio para as suas dores, sustento para as suas feiras e para satisfazer os seus desejos luxuosos, mas não conhecem a Deus.
Irmãos, mesmo quando tudo parece estar difícil, ainda deve haver no nosso coração o sentimento de gratidão pelo que Deus fez ao enviar o seu Filho. Ele morreu numa cruz. A Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. A palavra do Senhor nos diz que porque Ele vive agora, Ele não está morto, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer na vida eterna, e é por isso que o crente vive em paz, mesmo em meio às lutas, porque ele tem esperança, e ele vive na expectativa da glória de Deus. E é por isso, irmãos, que mesmo quando aqui na terra não pareça ter motivos para agradecer, nós temos motivos para agradecer, porque nós sabemos para onde nós vamos, temos plena confiança disso, porque foi Cristo quem nos fez, quem nos salvou. Amém. Quantas vezes reclamamos do que faltou e esquecemos do que Deus proveu? Normalmente, durante um ano, a gente planeja tantas coisas, e talvez você não tenha realizado tudo que você planejou, mas Deus te guardou, te sustentou, te trouxe até aqui. Irmãos, um coração agradecido é um coração que aprende a cantar as bênçãos, a contar as bênçãos, não apenas as perdas. Deus tem nos livrado, Deus tem nos sustentado, e Deus nos deu a salvação. Por isso nós precisamos sempre lembrar que quando tudo parece estar difícil, nós temos uma esperança. Você já viu a expressão que a gente usa assim? Quando alguém morre, está sofrendo no leito do hospital, a gente fala assim, descansou. Você já viu essa expressão? Eu digo o seguinte para você, depende. Porque se morreu com Cristo, descansa nos braços do Pai. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo já usufruem da glória de Deus. Mas aqueles que não morreram não receberam alívio. Receberam alívio desse mundo. Mas a realidade é que algo pior o espera. Isso é triste. Mas nós temos a esperança da glória de Deus. Nós temos a esperança de que quando os nossos olhos fecharem aqui nessa terra, nós abriremos diante do Senhor. E então agora o Deus que nós só ouvimos falar, mas não conseguimos ver, então veremos. E a Bíblia diz que o veremos face a face. E esse corpo corrompido, pecaminoso, será revestido de um corpo incorruptível, preparado para o céu, preparado para a glória de Deus, preparado para a eternidade, que nós não temos nem noção do que é a eternidade. Amém? Davi continua nos versos 3. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara a todas as tuas enfermidades. Aqui Davi começa a falar dos benefícios do Senhor. Os benefícios do Senhor alcançam todas as áreas das nossas vidas. Davi começa a lista dos benefícios de Deus. E é importante notar que há uma ordem aqui. Ele diz, Ele é quem perdoa. Está falando de perdão. Deus trata aqui primeiro do nosso maior problema, o pecado. Por isso que nós temos essa certeza, que não é pela nossa justiça. A Bíblia diz que o pecado está sempre diante de nós. Quando a gente pensa que não peca, a gente já está pecando por estar pensando que não peca. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. O pecado não é o ato, o pecado é a nossa natureza pecaminosa. Vai muito mais além do que o ato. Nós não conseguimos ser perfeitos. E Davi começa a tratar pela ordem o maior problema da humanidade, o pecado. E ele diz, Ele é quem perdoa
todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. E Ele continua, Ele está falando de cura, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, seja ferida emocional ou espiritual. Deus cuidou de nós, Deus tem cuidado de nós, porque às vezes, irmãos, a gente ora por cura. A Bíblia diz que é interessante, a Bíblia diz que Paulo orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas. Diz que a sombra de Paulo curava pessoas. As pessoas pegavam um pedacinho de pano e levavam, as pessoas eram curadas. E Paulo ora pelo espinho na carne que ele tem, Deus não cura. Mas aqui, irmãos, ele está falando de algo muito maior. A ferida que o pecado produziu em nós. Ele está falando de uma cura espiritual, onde nos dá acesso ao trono da graça, onde nos dá acesso aos céus, aonde nos dá acesso à vida eterna com Cristo. Ele cura essa nossa enfermidade do nosso pecado. E Ele continua: quem da cova redime a tua vida. Irmãos, Ele está falando aqui de redenção. Ele nos livrou da cova, do desespero, da morte espiritual. É por isso que o Evangelho, Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas por meio de Cristo nós fomos vivificados. A graça de Deus manifesta, nós somos redimidos pelo Senhor. A graça do Senhor nos alcançou. Amém. A gente precisa compreender o que é graça, irmãos. Porque graça é favor que nós não merecemos. Graça é favor que nós não merecemos. Eu não mereci estar aqui, mas o Senhor me trouxe. E eu não sei o que seria de mim se não fosse Jesus. Eu não sei que tipo de vida eu estaria levando, nem sequer eu estivesse, não sei nem se eu estaria vivo. Se não fosse Jesus. E Ele continua: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Irmãos, Davi está falando aqui de graça e misericórdia. Mesmo quando nós falhamos, Ele não nos abandona. Ele está conosco. Ele é fiel a nós, mesmo nós sendo infiel a Ele. Mesmo nós virando as costas para Ele, Ele puxa na nossa mão e nos traz para perto dEle. Isso é graça, é misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Nós, sendo tão pecadores, às vezes nós não temos condição de ter tanta misericórdia das pessoas. E Deus, sendo santo, é um Deus tão misericordioso que nos suporta. Talvez esse tenha sido um ano de quedas, mas também foi um ano de perdão. Talvez tenha sido um ano de lágrimas, mas não significa que não foi um ano sem cuidado de Deus. A Amanda completou nessa semana e um sentimento que vinha no nosso coração era gratidão, mas não era gratidão apenas por um ano que completou, não. O sentimento era diferente. A gente poderia olhar para trás e reclamar do passado e das angústias que nós vivemos com o problema de saúde de Amanda. Mas aí parece que esse dia foi um sentimento maior de gratidão a Deus. E eu fiquei meditando sobre isso. Porque se tivesse sido mais um ano comum, sem luta, sem nada, era mais um ano. Mas quando nós passamos pela luta e chegamos nesse dia de comemoração, a festa e a alegria no nosso coração era muito maior. Porque foi um ano de lutas, mas foi um ano de cuidado de Deus. E a gente ficava pensando, no momento da luta, da adversidade, a gente ficava pensando: nós temos o Senhor ao nosso lado. Nós temos o Senhor que nos cuida. E eu começava a pensar: meu Deus, e quem não tem?
e que não tem essa esperança, e que não crê de que Deus está ao nosso lado, cuidando de nós, como é que vive uma pessoa dessa sem esperança? Foi um ano de cuidado de Deus para conosco. Você é capaz de olhar para você mesmo, de olhar para o ano que você passou e ver o ano de cuidado do Senhor, ver o ano de vitória, apesar das lutas. Por isso deve haver esse sentimento de gratidão pelos benefícios do Senhor. Deus foi fiel nos dias bons, mas também Deus foi fiel também nos dias difíceis. Ele permanece fiel em todo o tempo. Amém? E no verso 5, diz que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Gratidão nos prepara para o futuro. A gratidão não nos prende ao passado. A gratidão, ela nos fortalece para o futuro. Quem reconhece a fidelidade de Deus ontem, caminha confiante no amanhã. Quem reconhece o cuidado de Deus ontem e hoje, caminha com esperança, com expectativa e com confiança no Senhor no amanhã também. Nós estamos prestes a entrar num ano novo, não confiando em pessoas, não confiando em sistemas políticos, não confiando em poderes dessa terra, mas confiando no Deus que já provou a sua fidelidade para conosco, enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Não há mais o que dizer, Ele já provou da sua fidelidade. Irmãos, o coração ingrato, ele entra no novo ano com medo, sem expectativa. Mas o coração agradecido, ele entra com esperança. Gratidão é um ato de fé. Ela declara que o Deus que cuidou de nós continua cuidando. Quando nós reconhecemos isso, a gente sabe que Deus não vai falhar. Os homens falham. Nós nos decepcionamos uns aos outros muitas vezes. Mas Deus nunca nos decepciona. Deus nunca falha. Deus nunca nos abandona. Deus nunca deixará de cuidar. E quando nós olhamos para o passado e temos a certeza do quanto Ele cuidou de nós, temos a confiança de que Ele certamente continuará cuidando do seu povo. Amém? Nós somos chamados a fazer mais do que uma retrospectiva emocional. Nós somos chamados a uma retrospectiva espiritual. Nós não sabemos, nós não celebramos apenas um ano que está passando, mas um Deus que permanece, mesmo quando os anos passam, um Deus que permanece conosco. Amém? Que possamos dizer como pessoa, como igreja, como famílias, até aqui nos ajudou o Senhor, como diz em 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. Que nossa gratidão não fique apenas nas palavras, mas se traduza em confiança, obediência e adoração no próximo ano também, e adoração ao Senhor. Amém? Que haja esse sentimento de gratidão a Deus no nosso coração, que haja essa confiança, não de forma emocional, mas de forma prática nas nossas vidas. Porque, irmãos, às vezes a gente fala assim, é igual quando a gente está passando pelas adversidades. Deus está no controle. A gente não fala assim, virou um jargão
que as pessoas falam sem nem pensar o que estão falando. Deus está no controle porque você está desesperado. Deus está no controle porque você está triste. Deus está no controle porque você está passando, porque você está aflito desse jeito. Se Deus está no controle, então devemos estar em paz. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse ano. Pai, nós somos gratos a Ti pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Somos gratos ao Senhor, Deus, até mesmo nos momentos de dificuldade, pois é nos momentos de dificuldades que conseguimos perceber, de fato, a mão poderosa do Senhor sobre nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes murmuramos, reclamamos, e isso muitas vezes é sinal de ingratidão, de esquecimento daquilo que o Senhor fez por nós, e nós pedimos perdão ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja gratidão no nosso coração, ó Deus, em cada ato, em cada área das nossas vidas, e principalmente, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Pois eu e todos nós que estamos aqui, ó Deus, estávamos perdidos, mas nós fomos encontrados. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos vivificados. Estávamos separados do Senhor, mas o Senhor nos reconciliou. Estávamos em guerra contra Deus, mas agora estamos em paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Que esse sentimento hoje não fique apenas no hoje, mas esse sentimento de gratidão possa ser, ó Deus, em toda a nossa vida, em todas as áreas das nossas vidas, em toda e qualquer circunstância. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, visite cada um aqui, aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que desejavam estar aqui, mas não foram impedidos por uma situação ou outra. Aqueles, ó Deus, que deveriam estar aqui, mas desistiram da caminhada, visita-os também da mesma forma. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, faça eles reconhecer o sacrifício de Jesus por eles também. Ó Deus, que esse momento de confraternização, ó Deus, a Tua palavra diz que onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor ordene a Tua bênção no meio do Teu povo nesta noite. Enche o nosso coração de alegria, de estar em comunhão uns com os outros e com o Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E Deus nos continue nos abençoando, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Quero que nós vamos cantar mais um canto de gratidão a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé? Se você não agradeceu hoje ainda, agradeça agora. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por sua bondade, por sua misericórdia. E nós vamos declarar isso com toda a nossa força, com toda a intensidade do nosso ser. Senhor, obrigado pelas coisas pequenas que muitas vezes nós nos esquecemos, né? Pelo sol da manhã, pelo dia que nasce. A gente está tão acostumado, né? Todo dia o sol nasce. Todo dia. Nós precisamos observar o cuidado do Senhor nos pequenos detalhes.
que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por ter cuidado por nós. Amém? Você pode abraçar aí um irmão, a irmã, agradecendo pelo ano em comunhão. Que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Queremos saudar os nossos visitantes, agradecemos a Deus pela vida de vocês. Voltem sempre, se possível, fiquem conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus.